Bom dia, tarde, noite ou madrugada, a hora que for. Eu sou Stamato, autor da saga A Era do Abismo e anfitrião da iniciativa Mochileiros do Multiverso, que une e fortalece autores e autoras nacionais através de dicas de escrita criativa e mercado editorial. E hoje eu falo do livro, vou falar de novo, né, do livro O Senhor dos Anéis, A Cidade do Anel, especificamente do capítulo 11, que é Uma Faca na Escuridão, que eu acho que é, no filme, a minha cena favorita do primeiro filme. Fico em dúvida entre essa cena dos Nazgûl, né, e também a cena nas ruínas de Moria. São as minhas duas cenas favoritas do filme. E que eu fico muito feliz quando chega nessa parte, né? Demora, né? Eu tô agora na página mais de 200 já, né? 200, esse capítulo é chegando na página 200, esse capítulo da Faca na Escuridão. E essa série de vídeos é uma análise mega aprofundada, capítulo por capítulo, da escrita criativa do Tolkien. Que é, para quem acredita que um bom livro merece mais do que só um vídeo de 10, 20 minutos. Eu acredito que os bons livros têm muito a oferecer do que uma análise superficial. Então, se você é um leitor ou leitora que quer debater os livros com mais profundidade, ou é um escritor ou escritora que busca melhorar a sua escrita criativa, esse conteúdo aqui é para você. Então eu vou analisar aqui como que o Tolkien desenvolveu personagens, cenário e enredo, e no final eu digo uma conclusão, uma moral da história, um e daí sobre essa parte da história. Então, o que acontece nesse capítulo aqui é que os hobbits viajam com o Aragorn. Eles já estavam nessa jornada deles, eles estavam em Bree, no caso, né? E Bree era só um ponto assim de parada para descansar e continuar a viagem. Só que agora as circunstâncias estão se revelando, né? Estão descobrindo que eles têm mais inimigos do que eles esperavam. Quando eles saíram do condado, eles estavam naquela de: será que o único perigo do caminho vai ser esses cavaleiros negros sinistros, né? Mas estão vendo que tem mais ameaças além do que eles esperavam. E, sinceramente, eles não têm muitas chances de ter sucesso sozinhos. A gente vai percebendo isso, né? E esse Aragorn, o Passo Largo, que já se revelou já no capítulo anterior, é quem vai guiar eles. Então agora dá até uma sensação de mais segurança a partir daqui, né? Que eles estão agora com um amigo, né? O Aragorn também é amigo do Gandalf e também conhece as estradas. Então a sensação agora é de um novo fôlego para essa jornada. Então, sobre os personagens, agora esse trecho do livro está ainda focado no Aragorn. A gente já sabe quem ele é, quando do capítulo anterior, né, Passo Largo, mas agora a gente vê ele na prática. Então, o que a gente percebe é que Aragorn, ele conhece as estradas e conhece as lendas da Terra-média. Ele conhece as duas coisas. Então, ele é o cara que vai escolher que direção seguir, se deve seguir a estrada ou não, se deve seguir um bosque ou não. Ele fala do que ele conhece, do que ele não conhece. Olha, esse caminho aqui, estamos seguros, né? Agora, esse outro caminho aqui é arriscado, é perigoso. Então, o Tolkien começa a explorar essa parte, né, da jornada mais difícil. Antes era basicamente um caminho entre Condado e Bree, que era meio que só, vamos lá, só não se perder. Eu acho que eles se perdem e dá errado, né? Mas agora tem mais opções, e as opções são mais capciosas nesse sentido. E ele fala de lendas dos elfos de antigamente que quase ninguém conhece, que os hobbits mesmo, a maioria não sabe de nada. Então, e aí fica, tipo, ele parece ser um cara meio bruto, saca? Ele parece ser um cara mateiro, ele parece ser um cara simples, mas ele tem um conhecimento vasto. Então, isso já mostra que ele não é só o que aparenta ser. Ele é um desses guardiões, né, desses rangers. Quem conhece os Anéis, né, eu acho que não é spoiler falar de um livro que está aí há décadas, né, de filmes que estão aí também há 20 anos. Se você nunca leu, nunca assistiu, para tudo e vai assistir, né? Mas o Aragorn, ele é muito mais do que um guardião. Ele não é um qualquer. Pelo contrário, ele é um dos caras mais importantes da Terra-média. Com certeza ele é o humano politicamente mais importante. Ele potencialmente é mais importante entre os humanos da Terra-média no momento. Então, isso não é revelado ainda, ele é só um cara misterioso, mas a gente começa a ver que ele sabe muita coisa, tá? E então ele é um cara vivido, ele é um cara com experiência e ele é um cara com conhecimento. O que é interessante ver esse tipo de desenvolvimento, né? Porque geralmente os escritores querem apresentar o personagem em tudo de uma vez só, né? E o Aragorn é um cara que ele
é bem representado bem aos poucos. Ele primeiro aparece, e aí fica misterioso, e aí ele revela que ele é amigo do Gandalf, e agora está conhecendo ele na prática, e ele ainda tem segredos que ele não revelou ainda. Então agora é um bom exemplo de um personagem que ele vai sendo apresentado e revelado aos poucos, né, por etapas, por camadas. Então quem quer escrever um livro em que quer ter um personagem que vai aos poucos mostrando quem é de verdade, agora é uma boa referência para ler e compreender como que o Tolkien fez isso. Sobre o cenário, basicamente, a gente conhece mais estradas da Terra-média, né? Eu li esse capítulo aqui, para ser sincero com você, tem uma semana ou duas já que eu li. Nesse trecho aqui do livro, não sei se foi exatamente nesse capítulo ou no próximo, acho que foi nesse aqui que eu estou me lembrando, é que eles passam pelos Trolls que o Bilbo e a comitiva do Thorin e Escudo de Carvalho passaram antes. No filme, se não me engano, eles já passam por essa cena, né, dos Trolls, das cavernas petrificados, eles já passam já com a sociedade, com o Boromir, o Legolas, o Gimli, etc. juntos, né? Aqui no livro são só os 4 hobbits e o Aragorn. Então é interessante, né? Porque isso traz de volta uma cena que quem leu o Hobbit conhece, né? O Hobbit ele foi publicado antes do Senhor dos Anéis, tá? Então alguns leitores do Tolkien da época já tiveram ali, né, um vislumbre do passado interessante nesse momento. Eu não recomendo, tá? Ficar enchendo o livro de referências do passado. Eu acho que é mais interessante quando o livro foca no agora, tá? Mas o Tolkien ele é um bom exemplo disso, né? De um autor que fala muito do passado. Fala do rio que teve um rei élfico que passou. Ele fala dos trolls das cavernas que o Bilbo e os anões enfrentaram. E isso, sinceramente, eu acho que o Tolkien ficou legal. Mas para um autor contemporâneo eu realmente não recomendo, porque a sensação que os leitores tendem a ficar é tipo, tá, e agora? Né? A gente tem que lembrar que o Tolkien ele é um autor consagrado, mas ele hoje em dia, mais do que nunca, é um autor que divide opiniões. Tá? Tem quem adora. O Tolkien é essa coisa de ame ou odeie. Né? E eu, particularmente, sou um autor que eu adoro o Tolkien, eu admiro coisas que ele faz que eu não gosto, tá? Porque eu compreendo o que ele fez, que ele se propôs a fazer, tá? Mas se eu fosse realmente assim, aconselhar um autor novo, né, esse lance de ficar muito falando do passado e pouco do agora, geralmente hoje em dia não funciona tão bem mais. Né? Os tempos mudaram, temos que lembrar disso. Né? O Tolkien foi um autor do século XX, da Inglaterra, né, na época em que o cinema nem sequer era o que era hoje, a televisão não era o que era hoje, nem tinha ainda internet, sabe? E autores brasileiros do século XXI, com cinema, com internet, com outros tempos, o ritmo, né, o que o público está hoje em dia buscando mudou muito. Né? Então, Tolkien é irado, é muito legal, né? Mas esse é um detalhe dele que é bacana, que eu não recomendo. Sobre o enredo desse capítulo. Basicamente o que acontece é que a gente tem a certeza de que algo aconteceu com Gandalf e o grupo finalmente enfrenta os Nazgûl. Finalmente tem um confronto direto com esses inimigos. Sobre o Gandalf, ele está envolto em mistérios, tá? Porque ele tá, tipo, por que ele não apareceu? Por que ele não voltou pro condado quando ele combinou que ia voltar? Por que ele não... Aí a gente descobre que até o próprio Aragorn não tem notícias do Gandalf, assim como os hobbits estão com essa preocupação. O Aragorn também está com essa preocupação pelo Gandalf. Eles têm uma esperança de que ele vai estar bem, mas eles não sabem ainda o que aconteceu. Mas agora eles sabem, algo aconteceu. Agora eles têm essa certeza. E sobre os Nazgûl, é um ponto que é curioso, né? No livro, no filme, eu adoro a cena. No livro, a cena que é tão rápida, aquela cena dos Nazgûl, né, deles chegando pra atacar os hobbits, enfim, as coisas são bem diferentes aqui. Mas uma coisa que, assim, que eu sinceramente, assim, brutalmente honesto, me incomoda um pouco no livro, é porque os Nazgûl eles ficam o tempo todo ali na espreita, né? O que dá a entender é que eles estão perseguindo os hobbits, mas eles não conseguem alcançar os hobbits. Sempre que eles chegam perto dos hobbits, os hobbits conseguem de alguma forma despistar os Nazgûl. É isso que dá a entender. Então, quando os Nazgûl chegam e encontram, de fato, os hobbits e tem, né, aquela cena toda, tipo, eu lembro que no filme o Frodo ele é meio que envenenado, isso é igual
no livro, o Frodo ele recebe esse ataque do Nazgûl, né, da espada do Nazgûl, e daí ele fica meio alucinando, meio febril, meio à beira da morte. Isso eles fazem parecido. Só que no filme, nessa cena, faz algum sentido porque eles encontram aquela elfa que leva eles correndo, né? Que leva eles, não, levou o Frodo correndo pra Valfenda. E ela foge com ele. É isso que se desenrola no filme. Fez sentido pro filme. Só que aí, no livro, que não fez sentido é que depois que eles conseguem ali botar os Nazgûl pra correr, né? E o Frodo fica naquela de ficar meio febril, ficar meio baleado, né? Eles voltam a viajar por dias. Peraí, se os Nazgûl já encontraram eles, já sabem onde eles estão, o que eles não conseguem de novo encontrar? Eles já estavam lá no encalço. Então, esse ponto sinceramente não fez sentido. A gente tem que tomar muito cuidado quando a gente escreve de botar uma cena que é muito legal, mas que a cena acaba ficando não se encaixando direito. Eu senti que se os Nazgûl conseguiram emboscar os Hobbits finalmente, né, já estão lá. Por mais que o Aragorn tivesse conseguido botar eles pra correr com fogo, né, até que faz sentido, na verdade, né? Tipo, eles são essa figura meio fantasmagórica, então o fogo espanta eles, faz algum sentido isso. Mas, peraí, por que eles não voltaram no dia seguinte? Sabe? Eles já estavam lá, eles podiam ficar só muito na espreita. A descrição deles, que estão lá sempre a cavalo, né? Sempre com uma certa vantagem, e agora eles estão assim, andando com tipo pôneis, né? Estão andando pela estrada e a ameaça meio que fica morna, né? Aí depois eles até reencontram esses Nazgûl, eles estão de fato a espreita, mas sinceramente não ficou claro, tá? E não fez sentido ter esse gap, né? Ter esse vão entre os Nazgûl de encontrar eles uma vez e depois eles conseguirem simplesmente continuar a jornada com de novo os Nazgûl à espreita, percebe? Tipo, já encontrou, já deu de cara, já sabe onde é que tá, agora é só ficar ali em cima, sabe? Enfim, né? Isso aí é um ponto que eu li e achei estranho, né? Então, quando você quiser que seus heróis sejam emboscados pelos inimigos, pensa bem como que você vai tirar depois seus heróis dessa ameaça. Porque eu até acho, sinceramente, que se fosse, tipo... Aí, lógico, é a minha opinião do século XXI. Se fosse um Nazgûl, em vez de vários, né, e esse Nazgûl, de fato, se ela morresse, né, com fogo, pegasse fogo e se desfizesse, seria mais interessante, que eles conseguiram vencer esse Nazgûl e, ok, vamos fugir antes que os outros cheguem, né? E faria sentido os outros Nazgûl, peraí, um dos nossos foi derrotado, então o caminho é esse. Faria mais sentido, percebe? Do que, tipo, todos os Nazgûl juntos e nenhum aparentemente foi derrotado de modo conclusivo, todos estão indo na espreita e não faz sentido eles não conseguirem de fato emboscar de novo, logo de imediato, os Hobbits e Aragorn de novo. Enfim, isso é o tipo de coisa que eu acho importante a gente pensar como escritores. A gente lê algo que a gente gosta, né, e pensar, pô, peraí, né, isso aqui não fez tanto sentido assim. Enfim, sobre a conclusão do capítulo, basicamente, esse capítulo aqui, eu acho que é o único que ele apresenta bem o estilo do Tolkien. Mostra bem quais são as características mais marcantes do Tolkien como escritor, como da escrita criativa dele. Porque esse é um capítulo que tem elementos de jornada, que eles estão ali na estrada, vagueando, como sempre. Tem elementos de histórias do passado, de canções do passado, sabe? Tem elementos de mistério, tem elementos assim de quem é esse tal do Aragorn, das contas, quem são esses Nazgûl, das contas, né? E tem essa ameaça que o Tolkien, assim, também é importante compreender, né? O Tolkien, ele não era um fã dessa coisa, assim, meio óbvia, né? O Tolkien, ele era muito fã de contos de fada, em que a ameaça muitas vezes era sutil, sabe? Então, e ele é fã de contos de fada, assim, raiz, tá? Porque, inclusive, o Tolkien, em cartas, ele se pronunciou de que ele não gostava, por exemplo, do Disney, né? Da empresa Disney e nem do Walt Disney. Porque ele via isso, né? O Disney tinha essa abordagem dos contos de fada de um blockbuster, né? De pegar e popularizar os contos de fada para um público mais abrangente, mais contemporâneo. O Disney tinha essa visão, né? Enquanto o Tolkien tinha a visão mais classicista, mais conservadora, de que ele tentava, né, com os anos ele tentou trazer essas obras assim mais
raiz, sabe? Mais ligadas à essência, mais ligadas à cultura, a essa abordagem mais clássica, né, da narrativa. É importante também conhecer isso, né? Enquanto o Walt Disney, e de modo geral, né, os Estados Unidos estavam indo para um lado, o Tolkien, como inglês, seguia outro lado. Mas esse aqui é um bom capítulo que mostra a essência dele, tá? Em que a própria ameaça não é algo assim óbvio, né? Não é um soldado, né, de armadura que vai te atacar. Não, é um espectro, né? É uma figura fantasmagórica, uma figura estranha, que a gente não sabe tudo sobre, né? E que com certeza guarda mistérios, né, que vão além do nosso conhecimento. O Tolkien gosta disso, é isso que ele expressa nesse capítulo, isso eu acho admirável nele, sabe? E acho bem interessante ver isso. Então, sinceramente, esse capítulo aqui, A Faca na Escuridão, é o trecho do filme, um dos trechos que eu mais gosto do filme, né? E, sinceramente, eu acho que até agora, né? E, curiosamente, se for ver, é o capítulo na metade do livro. Né? O livro tem cerca de 22 capítulos ao todo, esse é o 11º. Então acho que esse é o capítulo, talvez, que o próprio Tolkien, suponho, tenha encontrado, né, a voz narrativa dele, né, com a harmonia que ele buscava, de ter todos esses elementos. Uma ameaça que não é bem óbvia, uma ameaça que é tanto presente quanto sutil ao mesmo tempo, né, elementos de jornada, elementos de história do passado, né? E também personagens que são essa figura, né? Que são essa figura, ao mesmo tempo, eles têm um pé no mundo real, né? Eles têm um pé que são assim, convincentes, são de carne e osso, mas eles também têm um pé, né, no conhecimento, no passado, né? Essa coisa assim lendária, essa coisa mitológica, essa coisa assim que é maior do que a vida no livro dele. Então, eu gosto disso, eu gosto desse equilíbrio entre as duas coisas, entre um personagem que ele é ao mesmo tempo de carne e osso, ao mesmo tempo ele é mais do que isso. Enfim, comenta aqui embaixo qual que é o capítulo que você mais gosta do Tolkien, né? Eu tô em dúvida se é esse ou se de novo é As Ruínas de Moria. Eu preciso reler, quando eu tô relendo, é óbvio, né? Quando eu passar pelo trecho de Moria, eu acho que eu vou ter uma visão melhor, né, de qual que eu prefiro, se é A Faca na Escuridão ou se é o trecho de Moria. Mas até lá, comenta aqui embaixo qual que é o seu trecho dos livros ou dos filmes que você mais gosta do Tolkien, de preferência dos livros, né, que eu acho que é o assunto do momento, mas se você quiser falar também dos filmes também, né, fique à vontade. E comenta aqui embaixo pra gente expandir esse debate. E se gostou do conteúdo, dá um like, se inscreve, ativa o sininho. Se conhece alguém que pode se interessar por esse conteúdo, compartilha também na rede social. Lembrando que estamos no desafio 306 de escrita, é vídeo mercado editorial e escrita criativa quase todo dia. Já acabou. Já acabou o desafio. Mas estamos estendendo, né? Eu estou aqui botando no título, né, episódio 370 e tantos, né, de 306, né, mas enfim, eu falei e me dei conta, tô falando o que eu sempre falo e já devia estar falando outra coisa já. Enfim, não repara. Mas o que importa ainda temos conteúdo sendo postado, então até o próximo vídeo e a gente se vai para o multiverso.